Finais de NBA. Olha, eu confesso que do lado do Oeste eu esperava o que aconteceu. Eu já tinha falado sobre isso pra vocês lá no programa, mas do lado do Leste muito me surpreendeu esse Indiana. É praticamente o mesmo Indiana do ano passado, que foi varrido pelo Boston. Foi uma série, eu não vou dizer enganosa, mas que não era para 4-0. Todos os jogos foram difíceis. Foi a única série que o Boston varreu e para mim foi a mais difícil de todas. Sim. Podia facilmente ter sido um 2-2 aqueles 4 jogos. Facilmente. Aquela bola do Jaylen Brown no jogo 1, inacreditável. Aquela roubada de bola do Drew Holiday no jogo 3 ou 4 em Indiana, que eles estavam com o jogo na mão. Ali... Que o Haliburton comete os turnovers. Exatamente. E eles estavam em cima de uma remontada. Ali era só... Aquela bola eles iam fazer a cesta se não há aquela roubada. Mas eu não imaginava que a gente poderia ver o Indiana passando pelos Cavs do jeito que eu vi. Sabendo ainda que os Cavs estavam meio mambembes ali fisicamente, mas pelo que os Cavs fizeram na temporada regular eu não esperava. Tampouco esperava... Já Nova York eu esperava, tá? Nova York... Esperava. Nova York, na hora que deu a final Indiana-Nova York, se eu pudesse apostar ali nas brabas, eu colocaria que Indiana ia passar. Mas eu achei que essa série contra o OKC, até pela defesa de OKC, por ser um time, cara, mais completo, eu achava que era série para 5 jogos. E tá 2-1 para Indiana. Por quê? Comentem. Porque Indiana é muito bom. Indiana eles são bons de uma maneira que não é a maneira normal de um time ser bom. Então é difícil de entender que de fato eles são bons. Ano passado, eles vão para a final do Leste. E, muito se comentou, tanto do lado do Boston quanto do lado do Indiana, como ambos os times não enfrentaram ninguém, a rigor. Tava sempre todo mundo machucado, né? Boston pega... Putz, eu nem lembro. O primeiro round foi o quê do Boston? Primeiro round foi... Miami? Foi Miami. Miami. Depois pega o Cavs. O Cavs machucado também. E beleza. E o Indiana pegou, acho que Quem que eles pegam no primeiro round, mesmo? Eles pegaram Milwaukee. Milwaukee depois sem o Giannis. Basicamente, sem o Giannis. E depois eles pegaram o Knicks. Que no último jogo o Knicks já estava sem o Odianunoby. Eles não jogam em nenhum momento com o Julius Randle na série. No último jogo machuca a mão também do Jalen Brunson. Então também passam pelo Knicks todo machucado. E muito se falava que o Indiana chegou lá por causa das lesões. E depois é varrido pelo Boston e tal. Então minimizavam o Indiana. Eu não era fã do Indiana também. Eu tinha essa dificuldade de ver como eles eram bons. O meu parceiro aqui sempre elogiou o Indiana. Ele via o mérito desse basquete coletivo de Indiana e tal. E ele valorizava bem mais que a média das pessoas, aquele Indiana. Eu, naquela run do ano passado, aquela sequência do ano passado que leva eles à final do Leste, vendo como eles jogaram bem contra Boston e tal, eu me convenci que eles eram bons. Eu não fiquei tipo, não, foi só sorte, foi só lesão. Cara, eu achei que eles jogaram muito bem aqueles playoffs e eu vi que tinha alguma coisa ali. Esse ano até já coloquei eles pegando home court no Leste e tal, indo bem na temporada regular. E quando vai começar os playoffs, ninguém tá achando que eles iam vencer o Leste. Mas que tinha uma chance naquele caminho, eu até achava que tinha. Eu achava que tinha uma chance. A série contra o Cavs, eu achei que eles iam ganhar do Cavs. Você achou? Achei, mas assim... Mas pela situação não tinha física certeza. do Cavs... Mas eu achou também que ia perder pro Bucks e também que ia perder pro Knicks. Isso, mas porque era tudo muito parelho. Eu concordo muito com o que o Firu tá falando, que o Indiana é um time... É mais difícil de apreciar. Você vai precisar talvez de um refinamento de basquete maior. Tá mais acostumado a ver o jogo. Porque, em geral, quem é campeão da NBA? Os times com os melhores jogadores. Isso, ou um top 5, claro, não vai ser o cara sozinho. Mas é uma super estrela, que joga como super estrela, que concentra arremessos. E elenco complementar que ajude esses caras. O Indiana ele não é constituído assim. Ele tem uma superestrela, que é o Tyrese Haliburton, que é a superestrela mais diferente da NBA.
Ele é uma superestrela pela capacidade dele de envolver todo mundo. Então, quando você vê o box score do Indiana, você muitas vezes não fica impressionado. Você fala, tá, esse cara fez 22 pontos, esse aqui fez 21, aproveitamento. Né? Só que a magia do Indiana e o que faz o Indiana ser um time absolutamente competitivo e, na minha opinião, muito bom de se ver, é esse basquete coletivo que todo mundo sabe o que tem que fazer e que todo mundo tá fechado com o projeto, como diria o Vanderlei Luxemburgo ali. E o que é o tal do projeto? O que é o que eles têm que fazer? Que só a Indiana faz, basicamente. Eles atacam muito rápido, não só quando é transição. O adversário fez a sexta... A série contra a Boston foi uma loucura. Era uma coisa assim... Ataque, era os dois, e o Boston entrou na onda, fazendo um jogo de transição igual. É muito difícil você ditar o ritmo numa série contra a Indiana. Eles acabam ditando o ritmo. E o ritmo deles é muito intenso. Eles vão lá e falam, cara, a gente ataca e ataca rápido. Normalmente o time que ataca rápido, você espera aleatoriedade, você espera erros. Tomada de decisões equivocadas. Eles atacam rápido e com uma tomada de decisão excelente. Eles são muito inteligentes. Eles rapidamente identificam o que tem para ser explorado ali. E como eles atacam rápido, é difícil para a defesa adversária estar montada, mesmo numa cesta. Então, em 4 segundos, eles já estão perto da cesta adversária. Em 4 segundos, normalmente, os times nem chegaram perto de passar do meio da quadra. Indiana não. Indiana em 4 segundos já está lá perto da sua cesta. Você defendeu aquela ação, eles vão lá e vão para uma segunda ação. Você defendeu a segunda ação, eles vão lá e vão para uma terceira ação. Então, em um relógio só de 24 segundos, eles tentam 2, 3 ações. E eles aquela coisa do Tatum pegando a bola e andando e atravessando a quadra e puta. Aí ele aponta e fala, ô, você aí, traz esse bloqueio aqui. Aí são mais 2 segundos até chegar o bloqueio dele. Nossa, quando começa, tem 8 segundos. Isso me irrita, cara. Isso não existe em Indiana. O Indiana Pacers com 18 segundos, ele já tá fazendo uma parada. E não deu certo, com 12 segundos ele vai fazer outra parada. E não deu errado. Tem outra parada ainda, a última com 6. E aí, como eles fazem isso tudo muito rápido, parece que é aleatório. Mas não é aleatório. Eles são super inteligentes, super bem treinados. Eles têm um ataque muito complexo e muito refinado, assim. Então, tem 1000 ações acontecendo ao mesmo tempo no ataque deles. E é sempre para explorar a maior fragilidade da defesa adversária. Então, por exemplo, na série contra o Knicks, obviamente você não quer colocar o Brunson no Haliburton, né? Então, sei lá, o Brunson vai rodar um pick and roll. Normalmente, o que um time faz? Um time, sei lá, digamos que o OKC estivesse enfrentando o Knicks na final, que o Knicks tivesse vencido o leste e tivesse sido a final Knicks e OKC. Como que o OKC estaria atacando o Knicks? Seria o Shea com a bola, o Shea ia pedir um bloqueio pro marcador, para quem estivesse marcando ou o Brunson ou o Cat, basicamente, porque daí o que ia acontecer? Com a troca, ele ia poder atacar ou o Brunson ou o Cat, ou um ou outro. Não é isso que Indiana faz. O que Indiana fez contra o Knicks? O Haliburton, então, estava sendo marcado lá, pelo Mikal Bridges, digamos. Eles traziam... Era um duplo bloqueio, tem um primeiro sem a bola, um outro com a bola, que no final dessa jogadinha, 1 segundo depois, o que acontecia era... O Haliburton estava atacando tanto o Brunson quanto o Cat. Então ele conseguia envolver os dois na jogada. Porque tinha mais coisa rolando, não era um bloqueio simples. Tem 2 bloqueios rolando, só que o jogo é tão rápido que às vezes você não consegue enxerga assim. Mas é isso que eles fazem consistentemente. Agora nessa série contra o KC é a mesma coisa, que tem menos buracos na defesa para explorar, mas o Indiana pega as maiores fragilidades do adversário e ataca, e ataca, e ataca. Então eles estão atacando o próprio Shea toda hora. E quando tem o Aaron Wiggins em quadra, eles já pegam e já envolvem. Quando tem qualquer coisa assim que... O Chet mesmo, sabe? Pô, o Chet é um bom defensor. Mas a mobilidade dele para pegar no perímetro o Haliburton é menor. Então eles também envolvem isso. E é muito refinado o jeito que eles fazem esses ataques. É muito complexo. E você junta isso tudo, a velocidade que eles fazem isso, a intensidade...
E a qualidade de tomada de decisão e de execução, porque eles cometem muito pouco turnover, é muito raro um time que joga tão rápido quanto o Indiana Pacers cometer tão poucos erros. Com tantos passes, cometer tão pouco erro. Você pega o Warriors, né? Aquele Warriors que era irado, muito passe, jogo coletivo, Stephen Curry não para, reposiciona sei lá o quê. A marca daquele Warriors era a grande quantidade de turnovers, a marca negativa, né? Eles cometiam muito turnovers, porque era quase que inerente ao estilo de jogo daquele Warriors. Cara, o Pacers joga esse basquete coletivo rápido e tal, e não comete turnover. O Haliburton é um animal. Ele pula no ar para tomar decisão. Isso aí, jogador de basquete aprende já com 10 anos que você não pode fazer. Porque quando você para de driblar, pula no ar para ir tomar uma decisão, 90% das vezes isso é um turnover. O Haliburton faz isso e não comete turnover. Então é tudo muito diferente em Indiana. Os caras, eles são muito bons em proteger a bola, cuidar da bola, tomar decisões rápidas, e é um ataque muito sofisticado, cara. E tem uma coisa também ali que é de fibra também, tanto do jeito que eles defendem, com a fisicalidade como eles defendem. Você vê o Nesmith defendendo, assim, jogador que era nosso até outro dia e não deixou saudade nenhuma. Cuidado. Eu detestava ele, cara. É porque ele não tinha liberdade, ele ficava no canto ali. Não, e ele era afobado, cara. Afobado, era aquele típico cara que entrava porque ele foi contratado, pegou do draft porque ele tinha 40 e poucos % de aproveitamento. E aí aquela bolinha que o cara precisa matar, nunca matava. Então, mas nunca matava. Aí que eu acho... Você entrou pra isso, cara, ele não mata. Esse é um exemplo que... E o Nesmith não é o único que chegou no Indiana sendo chutado. Olha o Obi Toppin. E por isso que eu acho que o Indiana é especial, e principalmente o Haliburton, ele é o grande catalisador disso. Esse Indiana tira o melhor de todo mundo. Ele tira o melhor do Nesmith. O Nesmith não é... você tá aí falando que você odiava o Nesmith. Pô, você com certeza gostaria de ter esse jogador que tá vendo nesses playoffs. Claro, a gente tem o Sam Hauser, cara. Isso. Que mete a bolinha, mas é um cara que é Mas e a defesa e o resto? O Indiana, ele empodera todo mundo. Então, quando você vê uma vitória do Indiana, e as duas vitórias do Indiana contra o OKC nessas finais até agora, foram em jogos que você consegue destacar bons momentos de uns 8 jogadores. Ah, não, mas putz, lembra aquela enterrada do Rebodank do Obi Toppin? Nossa, mas o Nesmith também meteu a bola de 3 importante. Pô, e aquela do Nembhard, jogo 1, que importante pra caramba, ele tira o Shea pra dançar, mete um step back na cara dele. Miles Turner metendo toco. Então, o Indiana, pra ganhar, ele precisa de todo mundo. Ele não vai... o Haliburton não vai fazer 50 pontos sozinho e jogar com uma superestrela, não. Ele é aquela superestrela que vai envolver todo mundo. Na pergunta anterior, você falou, pô, mas e todo mundo foi de OKC? Eu fui de OKC em 5. Eu fui de OKC em 5. O Firu foi de OKC em 5. Todo mundo... E eu ouvi os podcasts... Mesmo prestando atenção, como vocês prestam sobre esse Indiana, o prognóstico ainda era de OKC. Era porque o OKC é um time que, teoricamente, é muito bem preparado para marcar uma equipe como o Indiana. Eles têm versatilidade defensiva, pode botar time alto, pode botar time baixo. Eles têm uns 5 defensores de perímetro de elite para jogar no Haliburton. Então, eu tava curioso para ver como que esse Indiana ia se sobressair. Porém, tanto eu quanto o Firu víamos alguns caminhos pro Indiana ganhar. Exato. E uma coisa que eu falei foi, o OKC marcou, ele diminuiu todo mundo que ele enfrentou nesses playoffs. O Ja Morant tava machucado e tal, mas antes de se machucar, jogou abaixo. O Jokic, acho que foi a pior série que eu vi do Jokic nos últimos anos. E deu 7 jogos. Não é um demérito pro Jokic, tá? Ele jogou muito ainda, mas o OKC conseguiu diminuir esse cara que pra mim é o melhor jogador do mundo. Anthony Edwards. Diminuíram o Anthony Edwards, tiraram o Julius Randle da série. Tiraram. O OKC tem essa capacidade de anular sua estrela. Mas eles iam enfrentar um time que é diferente. Que não é só eu paro o Jokic, acabou. Eu paro esse cara, já era. Não. Você tem que parar todo mundo. No último jogo foi o Mathurin que botou debaixo do nada. Bolso. E também não fechou. Aí ele jogou muito, 27 pontos, 22 minutos, mas sai do jogo com 6 minutos. Porque a rotação do Indiana tá certinha. E dentro disso da rotação e do Mesa falar que todo mundo contribui, né, que é a marca, acontece em toda a série a mesma coisa. Final do jogo, o adversário tá morto
E o Indiana tá on fire. Cara, impressionante os finais de jogos de Indiana, cara. E de novo, cara. E não é só fisicamente, Firu. É naqui, cara. Os caras parecem que eles sabem que eles vão ganhar o jogo. Mas eles estão mais descansados também. Tem isso. Eu tenho, claro. Tipo, e não, eu concordo. Eles têm um mental muito forte. Muito forte, cara. Sabe, eles estão, acho que 9-1 em jogos que foram pro clutch time nessa Impressionante, cara. Então, assim, todo jogo que tá disputado, eles vencem. Porque eles estão mais inteiros, eles são mais confiantes. Eu acho que esse basquete coletivo e que a bola gira e tal é muito bom para os momentos finais. Porque você pega o Boston, o seu Boston. Nosso Boston. Quando que o Boston é foda e é irado? Quando tá o basquete coletivo do Boston, passe extra, acha o cara livre, às vezes o cara tá livre, dá um passe extra, às vezes acha... Cara... Quando a bola tá girando e as coisas estão conectando e tal, é quando o Boston joga bem. Por que Boston é tão ruim em reta final de jogo? Ele começa a individualizar o jogo. Eles gastam relógio. E o gastar relógio deles é o quê? É ficar parado, um ISO, e ir para uma ação faltando 10 segundos no relógio. E se a ação não é boa, foda-se, você não tem mais relógio. É isso que eles fazem sempre. E então fica muito estagnado. Então, e aí duas bolas seguidas, a confiança vai pro caralho. Aí já... O superpoder do Boston é o jogo coletivo também. Só que vocês abandonam isso quase sempre. Quase sempre. Indiana não abandona isso. Indiana chega na reta final, cara, eles mantêm a identidade, que é ataca rápido, acha o mismatch, acha onde ataca, qual é o melhor lugar para atacar. Você acha que isso é técnico ou você acha que isso são os caras que... Não, os caras, óbvio, têm mérito de entender... a ideia de jogo do treinador executar o que ele pede, mas eu acho que é uma estratégia do Carlisle isso. Então. Sim, eu acho que o treinador nesse time, porque não tem como um time que... Olha como ele é constituído. O Haliburton, foi votado pelos jogadores da NBA, não todos, tá? Mas é uma enquete aí com 100 jogadores, falaram que ele era o mais supervalorizado da NBA. Deve ter 17 jogadores que falaram. Tá bom, mas alguém tem que ganhar, né? Isso. Ele ganhou. Perguntaram aí pra 100 jogadores, 17 falaram que ele é o mais supervalorizado. Porque ele não tem o handle do Kyrie Irving, ele não tem o jogo do Shea, que você fala, beleza, o Shea sozinho pode ganhar um jogo. O Shea, óbvio que não sozinho, mas com muito protagonismo, trouxe o OKC até aqui. O Pacers não, cara. O Pacers... É todo mundo. E se não tem um treinador capaz de tirar o melhor de cada jogador... Nesse último jogo foi muito... No último quarto eu achei muito curioso, porque o Miles Turner tá mal. Aí o Miles Turner, o Carlisle vai e confia no Miles Turner. Não, tá o Chet Holmgren em quadro, preciso botar ele. O Miles Turner, que tá jogando mal pra caramba, faz umas 3 jogadas defensivas animais e literalmente tira o Chet Holmgren do jogo. Pô, o Miles Turner... O que o Miles Turner ganha de prêmio? Ele vai pro banco também. Porque o OKC vai pro small ball. Aí no small ball, o Carlisle tá mais confiante em jogar com o Obi Toppin. Isso acontece com uma naturalidade que não é tão natural. Não deveria ser tão natural. Se o Miles Turner fosse o Shaquille O'Neal, ia ser difícil você tirar. Porque, não falo nem porque o Shaquille O'Neal era foda, mas porque o cara era muito grande. E aí como é que você tira uma estrela e mete no banco? Ali ninguém é estrela, né? Isso, mas até os mais próximos disso, Siakam. Siakam nesse jogo, no último quarto, ele ficou uns 3, 4 minutos no banco. O começo do último quarto, do jogo 3 também, o Indiana tá jogando super bem com o TJ McConnell e com o Mathurin. O Haliburton vai entrar com 8 minutos. Então, eu vejo muito mérito do treinador de implementar o estilo de jogo, e eu gosto muito do Rick Carlisle há muito tempo. Ele é o treinador que foi campeão em 2011, no primeiro ano do LeBron no Miami Heat, quando o Miami Heat era favorito, e o Dallas Mavericks chegou lá meio que nesse estilo Indiana, sem ninguém acreditar, sempre underdog e batendo. Como que eles batiam? Basquete coletivo. O que eu acho da hora era um time totalmente diferente desse Indiana. Tem muito poucas coisas parecidas. Aquele time Jason era meio... Kidd,
Jason Terry, Shawn Marion, Tyson Chandler. Tyson Chandler de pivô e o Dirk. Mas todo mundo veterano. Não era o Shawn Marion do Phoenix. Não era, o Tyson Chandler já tinha 13 anos de NBA, tinha sido recusado pelo Thunder no exame médico. Então, animal. Mas esse time era muito louco. Era o Dirk no centro e todo mundo alimentando o Dirk. Esse Indiana é o inverso. É o Haliburton no centro, só que alimentando todo mundo. Meio que vascularizando tudo. Então, eu adoro o Carlisle. E o título de 2011 é um dos títulos que eu tenho na minha vida, aquele título do Mavs, como um dos títulos que o treinador teve mais impacto. Que você via as estratégias acontecendo. O Rick Carlisle entrou na mente do LeBron, dando espaço, falando, arremessa aí se quiser. Chegou a botar o J.J. Barea, que tem 1,85 m marcando ele, e deu uma bugada no LeBron. O da hora, e aí eu acho que ele ganha ainda mais mérito sendo campeão ou não do Carlisle, é conseguir levar esse Indiana, um time de... Eu não vou botar de refugos, mas vamos lá, o Sacramento abriu mão do Haliburton, o Obi Toppin aí foi chutado. O Siakam foi trocado ali por 2 firsts, todo mundo podia pegar. Não pegaram. E ele vê esse talento que ele tem e tirar o melhor de absolutamente todo mundo, de sacar que, olha, o Haliburton é esse jogador que ele tá mais preocupado com que os outros pontuem. Ele precisa que os outros pontuem para ele conseguir tirar a vantagem. Porque ele não é o Kyrie, ele não é o Shea. E o Carlisle tem muito mérito em azeitar toda essa engrenagem que é muito complexa, não é óbvia. O Indiana Pacers desafia muitos lugares comuns da NBA. O lugar comum de que você precisa de um superstar. O presidente de operações desse time? Eu acho que é o Kevin Pritchard, que era o cara que era do Portland Trail Blazers. O Larry Bird saiu quando? Já tem uns anos, né? O Larry Bird, ele virou conselheiro. Ele tá lá ainda envolvido de alguma maneira? Como ele não apareceu em nenhum jogo na TV, eu diria que não. Mas não sei. Não sei se ele ainda dá pitaco lá. Mas o Larry Bird foi o técnico do Pacers nos anos 90 ali, né? Depois... É isso, como ele é de Indiana, ele é uma lenda em Indiana, né? Sim. É ele, né? Na última final de conferência do Indiana lá. Lakers? Na última final de NBA. Isso. Eu acho que sim, eu acho que ele era o técnico. Talvez. Então, ainda não tá dando pitaco, não. Mas eu gostei muito disso por causa do Carlisle. O Carlisle era um cara que seria... Se não fosse essa final de NBA, eu acho que ele acabaria meio esquecido.